Salve, nação rubro-negra, vou estar atualizando aqui para vocês hoje o boletim médico aí do Gerson, que jogou pela seleção brasileira ontem e acabou aí sentindo dores logo no começo do jogo. Vou estar falando também sobre a possível contratação do Jorginho pelo Flamengo e também uma possível saída aí do Felipe Luiz. Vou estar trazendo aqui para vocês nesse vídeo. Peço para você que não é inscrito, se inscreva no canal e deixa o like. Vamos aí para mais um vídeo. Da seleção, a saída dele, já tem atualização, Vinícius? Você está sabendo de alguma coisa ou ainda não? O Flamengo, pelo que o Flamengo ficou sabendo, ele realizou exames médicos e aí agora estão esperando o resultado desse exame para saber a gravidade da lesão. Conhecendo o Gerson, pedindo para sair, é porque ele de saiu fato, bem chateado. é porque tem de imagem fato aí, ele ó, tentou põe ainda, na tela. de fato ele é algo que bem preocupa. Chateado, Inclusive, no jogo contra o Fluminense, quando ele pede para ser substituído e aí entra o Juninho no lugar dele, na ocasião eu mencionei isso. Eu falei, gente, isso preocupa, porque pro Gerson pedir para sair, o Gerson não é um cara de pedir para sair, muito pelo contrário, ele fica até o final, é um cara que fisicamente aguenta demais os jogos. E aí ele pede para sair, é algo que me preocupou na ocasião. E aí fica a dúvida, será que foi uma forçação de barra ele ir para a seleção brasileira? Eu não sei, seria leviano da minha parte eu dizer isso. Mas posso dizer, é difícil também você dizer para um cara que tá com esse mental, essa vontade, porque o que eu reparo em alguns jogadores, e o Gerson é um deles, é a vontade de vestir a camisa da seleção brasileira. Fernanda, mas... E quando você fala para ele assim, você tá bem, mas é melhor você não ir? Você não ia? Não, eu ia. Tu ia, Pedro? Eu acho que, inclusive, ontem foi um retrato disso. Ele tentou ficar no jogo o máximo possível. Quando ele viu, aí pesou o racional. É isso. De, cara, inclusive, no Fla-Flu, talvez ele peça pra sair porque ele já tá projetando a camisa amarela. Não, claro, eu não julgo aqui, não tô aqui pra julgar ninguém. Fato é que, novamente, a seleção brasileira prejudicando um clube, no caso o Flamengo, com uma lesão de um jogador há alguns dias para começar o Campeonato Brasileiro. É torcer para que não seja nada grave. E caso seja uma lesão, que eu acho que vai ser uma lesão, porque, repito, pro Gerson pedir para sair é porque me preocupa bastante. Qual é a solução para isso, Vini? Porque, assim, eu tô fazendo uma pergunta, tá? Quando você fala assim, novamente a seleção brasileira prejudicando, a solução, então, é não convocar o atleta? Pois eu também fico pensando nisso, porque eu acho que não é por aí. É lamentar, é lamentar. Porque, eu assim, acho que é isso. Beleza, e eu vejo a torcida como falando, os torcedores, tá vendo? É por isso que não é melhor não ir pra seleção. Mas, gente, é a seleção brasileira. E outra, é o sonho dos caras, é a valorização dos caras. É isso que eu ia falar. Não é nem só o sonho. Não, pelo contrário. No bolso. Eu sou um cara que eu falo que o cara tem que ir, pô. Até porque existe isso em contrato. Se você for convocado para a seleção brasileira, você ganha um bônus. Você pode ter certeza que todo jogador do Flamengo tem esse bônus. E nem só pro cara, pro passe do cara. Quanto ele custa sendo jogador de um clube e quanto ele custa sendo jogador Inclusive, o Gerson já passou por algo nesse sentido. Vocês vão se recordar quando ele se recusou a ir para a seleção brasileira, que a partir daquele momento ele não foi mais convocado pelo técnico Tite na ocasião. Ele já passou por isso. Gente, eu não estou julgando, eu acho que o Gerson e os outros jogadores, eles têm que ir para a seleção brasileira. O meu ponto é o seguinte, é lamentar, porque novamente clubes vão passar por isso. Eles que pagam o salário do jogador e novamente um clube vai ficar sem um jogador. Para mim, um grande exemplo é o Pedro. Olha esse tempo todo aí que ele está ausente. O que eu estou falando por exemplo, é porque, tipo assim, a seleção brasileira prejudicou o Flamengo. Eu acho que não é essa frase. Eu acho que é. O jogador se machucou com a seleção brasileira, porque, por exemplo, o Wesley, ele entrou ontem 15 minutos. Eu tenho certeza que o valor de mercado do Wesley pulou de X para 2X. Com certeza. Com 15 minutos de jogo na seleção brasileira. Com certeza. Do que qualquer jogo que ele fez pelo Flamengo. Eu do que também qualquer acho. Então, assim, a questão de prejudicar ou beneficiar, cara, faz parte. Eu acho que faz parte do jogo futebol. Faz parte. E aí cai naquela máxima que todo mundo reclama, que a gente reclama, que o povo reclama, que é o calendário do futebol brasileiro. Então, mas esse é o ponto que a gente tem que lamentar. Esse é o maior ponto. Não é a culpa da seleção. O Pedro, se não tivesse na seleção, se machucaria. Não, ia acontecer. Na seleção ou fora da seleção. A projeção, o entendimento do qual é a culpa da lesão, isso é tão amplo na medicina, é tão difícil você julgar, botar o dedo, apontar alguém, então não tem como ninguém falar isso. A culpa foi de fulano, que fulano se lesionou, porque é difícil. A culpa foi do não sei, não tem como. Não, eu acho que a gente pode criticar sim o calendário do futebol brasileiro. Mas isso a gente não pode deixar de CBF prejudicou novamente o Flamengo. Pode ser. É isso, a culpa é do calendário, a culpa não é da seleção. E pelo visto eles estão estudando colocar mais data na Copa do Brasil. Eu não sei se vocês viram isso quando a gente trouxe aqui a questão do Ronaldo, que o Ronaldo falou o seguinte, que ele tentou ser oposição para a CBF, para disputar a presidência, para disputar a eleição, e 23 das 27 federações não escutaram o Ronaldo. E quando eu digo isso aqui, gente, não é porque o Ronaldo
ele é o melhor gestor do mundo, não. É porque se o Ronaldo, que é o Ronaldo, indiscutivelmente, que deu uma Copa do Mundo pra gente, não está sendo escutado para tentar ser oposição ou para tentar disputar uma eleição, quem vai ser? Porque daqui a pouco o Edinaldo vai continuar. Ele vai continuar. Ele vai ser. Ele já ganhou. Ele já ganhou. Sozinho. Foi então, chapa assim, única. O problema da seleção é só o Dorival? É lógico que não. Nós temos um problema muito profundo que se chama eu não vou chamar de democracia, né? Porque não é democracia. Mas, ô Pedrosa, isso não é democracia. O ponto não é porque é o Ronaldo, e estamos falando de um dos maiores ídolos do futebol mundial. E que os grandes... Poderia ser você, poderia ser eu, poderia ser o Pedrosa. Se a federação não abrir a porta, é uma falta de respeito. É isso aí. Porque, assim, é isso, não tem democracia. Independentemente de quem seja, Ronaldo, eu, você... Cara, a federação ela tem que abrir a porta e ouvir um provado candidato. Mas o que ele quis dizer é o seguinte, se o Ronaldo... É isso aí. Que o Ronaldinho não está sendo escutado, você vai ser, nós não seremos. Se então, o pentacampeão mundial, tetracampeão mundial, Ronaldo respeitado no mundo inteiro, os maiores técnicos do mundo falam, melhor atacante que você viu, Ronaldo. E não é nem só isso, Qualquer ele lugar. é um cara que para o futebol, é um grande craque, um dos melhores da história, e ele continua nessa questão de gestão e tudo mais. Então ele é um combo perfeito para ser pelo menos escutado. Pelo menos falar assim, ó, nós temos duas opções, é o Edinaldo e o Ronaldo, vamos tentar votar aqui? Faz o que você quiser. Agora, não ter nem a opção? Relaxa, a nova eleição só vai até dia 2030. São mais 5 anos. Vene Casagrande, tem os novos convocados aí para esse jogo contra a Argentina, hein? O João Gomes tá nessa lista, o Beraldo, o Ederson e também o Everton. São os 4 nomes que entraram nessa lista aí para o jogo contra a Argentina. Esse jogo agora é na segunda? Não, quando é o jogo? Terça-feira. O jogo... Sabe onde é que é o jogo? Por que não chamou o Luiz Henrique? Sabe onde é que é o jogo? No Monumental. Lá ele deita. Ai, eu amo aquele lugar, gente. Meu Deus, bom dia eu vivi naquele lugar. É um bom questionamento. Por que não chamou o Luiz Henrique? Por que não chamou o meu Luiz Henrique? De repente para. Que fez um golaço lá na Rússia aí na semana passada. Isso mostra a incoerência. Olha aí o meu fogão, fez um treino aberto à imprensa no CT Lumière com direito a detalhes de como funcionam as atividades dos jogadores. Tem um monte de coisa nova, um monte de coisa legal. Agora, em relação aí a uma possível saída do Felipe Luiz, presidente do Flamengo, o BAP, ele falou aí que o Felipe Luiz está recebendo bastante sondagens aí da Europa e também está sendo até especulado aí numa possível substituição aí do Dorival Júnior mais para frente, depois da Copa, para assumir a seleção brasileira. Vale lembrar aí que o Felipe Luiz possui mais títulos do que derrotas no comando técnico do Flamengo e em 6 meses de trabalho o treinador ele já conquistou a Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Taça Guanabara, Campeonato Carioca e ainda tem aí o Campeonato Brasileiro para disputar. E diante dessas conquistas aí que o Felipe Luiz está tendo pelo Flamengo, ele está sendo bastante especulado aí em outros clubes aí da Europa. Vamos estar vendo aqui o que o Luiz Guilherme vai estar falando a respeito disso. Eu tenho ouvido muita gente falar o seguinte: o Felipe Luiz tem que ser o técnico da seleção brasileira. Chegou a hora do Felipe Luiz assumir a seleção brasileira. Já tem um movimento igual o movimento que existia para levar o Dorival para a seleção brasileira. Vocês se lembram disso? Que o Dorival ganhou a Libertadores com o Flamengo, a Copa do Brasil com o Flamengo, e depois ganhou a Copa do Brasil com São Paulo. Então houve um movimento para levar o Dorival à seleção brasileira. Agora, mediante os resultados realmente que não são dos melhores, começa o assunto Felipe Luiz na seleção brasileira. Gente, é importante lembrar o seguinte: o Felipe Luiz é um treinador que tem 6 meses no futebol profissional. Aí você vai falar, mas não tem nada a ver, porque ele é muito competente, ele é bom demais, mas é exatamente esse o ponto. O Felipe Luiz, ele é um profissional de alto nível. Ele é uma pessoa intelectualmente com um padrão elevado. E ele sabe muito bem, ele é um cara experiente no futebol, né, e viveu a maior parte da sua carreira na Europa. Ele sabe muito bem que isso tudo que se fala agora, daqui a pouco pode
ir por água abaixo com algumas derrotas que podem acontecer, né? Então o Felipe Luiz, ele passa a impressão de que ele tem tudo planejado e estrategicamente colocado na carreira dele. Ele não imaginava virar técnico do profissional tão cedo, mas ele virou. E a partir do momento que ele chegou ali e os resultados vieram, são, se você contar a Taça Guanabara, são 4 taças. Se você não contar, são 3, né? Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. Depois que os resultados vieram de maneira tão expressiva, ele tem a plena consciência de que ele não se firmou ainda como treinador. E dar esse passo agora para sair do Flamengo e ir para a seleção brasileira é algo que pode mudar o rumo da carreira dele. Ele tem tudo planejado, ele sabe onde ele pode ir, até onde ele pode chegar e o caminho que ele tem que percorrer para isso. E o Felipe Luiz sabe que é fundamental para ele ficar no Flamengo, ganhar títulos no Flamengo, para depois buscar outros horizontes. E um caminho natural que se abre para o Felipe Luiz, e o José Porto já falou sobre isso, é o futebol da Europa. O futebol da Europa já observa o Felipe Luiz com muita atenção. Mas para chegar lá, ele precisa amadurecer, ganhar experiência, conquistar títulos, e agora é que vai chegar o momento importante para essa solidificação do Felipe Luiz como treinador de futebol. Porque ele ganhou a Copa do Brasil no ano passado, jogando 4 partidas, dificílimas, 2 contra o Corinthians. Dentro de Minas ele foi campeão. É um feito. Aí ele terminou bem o Campeonato Brasileiro. Aí ele vem e ganha a Supercopa do Brasil em cima do Botafogo, um troféu de abertura de temporada. E deu uma pré-temporada, e é mesmo. Agora, terminou a pré-temporada. Agora, o papo é sério. E essa é a primeira temporada que o Felipe Luiz vai ter o início de trabalho lá desde janeiro e vai seguir. Então, esta é a temporada da afirmação do Felipe Luiz. E outro detalhe, ele está envolvidíssimo no processo de construção do time do Flamengo, alinhado, afinado com o Porto. Eu hoje conversei com o Danilo, vai ter o podcast MengoCast lá na Flamengo TV, vocês vão gostar muito, amanhã vai estar no ar na Flamengo TV. E o Danilo me falou várias vezes que o Felipe Luiz ligava para ele quando estava ainda no Sub-17, conversando sobre futebol, e depois na tentativa dele vir para o Flamengo, o Felipe ligou, o Felipe participou, e o Felipe está agindo assim também com o Jorginho, que pode vir para o Flamengo. Ele está participando de todo esse processo. Então isso mostra um envolvimento dele muito grande e um planejamento de carreira que indica que ele não vai sair agora do Flamengo para dirigir a seleção brasileira. Eu, particularmente, não acredito. Acho que ele sabe o que ele quer, ele sabe a estratégia que ele tem que usar para se tornar um treinador de ponta no futebol mundial, e esse caminho passa por permanecer um tempo no Flamengo e criar uma base, uma casca, ganhando títulos, e depois partir para a Europa. Atlético de Madrid é um caminho que se abre para ele naturalmente. Pela história, ele é um ídolo no clube, né? E esse sucesso que ele vem fazendo já o coloca naturalmente como um sucessor do Simeone, que está há 14 anos lá no Atlético de Madrid e que uma hora vai sair de lá. Mas para ele chegar lá com base para substituir o Simeone, ele precisa amadurecer aqui no Flamengo. Então, sair agora do Flamengo e ir para a seleção brasileira, eu tenho a impressão de que não faz nenhum sentido na cabeça
do Felipe Luiz e no planejamento de carreira dele. Seleção brasileira é top, é o máximo na carreira de um profissional, embora hoje em dia muitos treinadores renomados prefiram trabalhar em clubes do que em seleção, porque os clubes pagam muito mais. Acho que ainda não é o momento dele. Existem outros treinadores, como por exemplo o Jorge Jesus, que é muito mais experiente e que tem esse desejo de dirigir a seleção brasileira, que estariam mais indicados nesse momento, mas isso não vai acontecer. Mas essa onda de Felipe Luiz na seleção brasileira, acho que é algo que vem de uma empolgação de fora, mas é prematuro. Não chegou o momento e eu acho que ele fica no Flamengo para firmar o início de carreira e depois parte para um caminho europeu. E lá na frente, quem sabe, a seleção brasileira. Então, torcida flamenguista, o que vocês acham aí de Felipe Luiz? Vocês acham que ele vai criar uma história no Flamengo? Ou você acha que ele pode receber alguma proposta aí da Europa e já pode ir embora? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários também a respeito aí sobre a saída de Felipe Luiz. Agora, em relação aí de Alcaraz, jogador que já atuou aí pelo Flamengo e foi emprestado ao Everton lá da Inglaterra. Vamos estar apurando aí sobre um possível retorno do jogador ao Flamengo. Vamos ver aí que o Vene Casagrande falou aí sobre o presidente Boto ter falado sobre um possível retorno do jogador. Toda a situação, todos os detalhes da negociação entre Flamengo e Everton na ocasião. Vamos lá, o empréstimo foi o seguinte: meta para bater e se tornar obrigação de compra, 6 jogos como titular. O valor da obrigação de compra é de 15 milhões de libras, de maneira fixa, mais 3 milhões de libras em bônus através de outras metas, caso ele seja comprado. Ou seja, a operação pode render ao Flamengo 18 milhões de libras, quase 130 milhões de reais na cotação atual. Forma de pagamento, em parcelas durante 3 anos. O Flamengo receberia esse valor aí durante 3 anos. Acabaria de receber em 2027, tá? No último semestre de 2027. Até o momento, o Alcaraz tem 7 jogos com a camisa do Everton, 1 gol e 1 assistência. Só que 3 jogos como titular, ou seja, ele precisa fazer mais 3 jogos como titular para bater a meta e o Everton ser obrigado a comprá-lo. Mas a temporada lá na Inglaterra, na Europa, está chegando ao fim e o tempo é extremamente curto para ele bater a meta com a camisa do Everton. E vários torcedores estão me questionando: e aí, se ele não bater a meta, o que acontece? Ele retorna? Vene, se ele se machucar jogando essas partidas, o que acontece? Se ele se machucar, o Everton tem a opção de devolver o Alcaraz ao Flamengo. Porém, está em contrato o seguinte: se ele, o Everton, devolver o Alcaraz ao Flamengo por uma lesão, o Everton é obrigado a pagar o salário do jogador durante o período todo de recuperação. Só para de pagar novamente o salário quando ele entrar em campo novamente. Mas o tempo é curto, já expliquei isso para vocês. Se ele não bater a meta, o que vai acontecer? Eu vou falar o que eu apurei. O Flamengo tem a informação de que o Everton tem o desejo, mesmo que ele não bata essas metas, de exercer a opção de compra. Porque esse valor que eu mencionei para vocês de 15 milhões de libras fixo, mais 3 milhões de libras em bônus, totalizando 18 milhões de libras, é uma opção de compra. É uma opção, tá ali uma cláusula. Esse valor aqui, o Everton tem a opção de gastar, de investir para comprar o Alcaraz. Mas caso ele bata essas metas, aí o Everton é obrigado, entende? Mas se ele não bater, o Flamengo tem a informação que o Everton vai exercer a opção de compra. Vene, mas se o Everton em cima da hora mudar de ideia e não quiser exercer a opção de compra, o Flamengo tem a informação que outros clubes da Inglaterra, inclusive, querem comprar o Alcaraz e aceitam pagar esse determinado valor aí. O Alcaraz é muito bem quisto na Premier League, é um bom jogador. Mas Vene, por que ele dá certo na Premier League então e no Flamengo não dá certo? Fiz a mesma pergunta ao José Boto na entrevista que fizemos com ele na segunda-feira e ele explicou. Primeiro ele argumentou: o Flamengo hoje é melhor do que 70% dos clubes da Premier League. Você concorde ou não, é a visão do José Boto, atual diretor do Flamengo.
Segundo, ele explicou que é questão de estilo de jogo. Inclusive, durante a entrevista, ele até mencionou, deu o exemplo do Julián Álvares, jogador que era do Manchester City, não estava sendo aproveitado pelo Pep Guardiola, que para muitos é o melhor treinador do futebol, foi para o Atlético de Madrid e no Atlético de Madrid está comendo a bola. Por quê? Na visão de todos envolvidos na situação, é estilo de jogo, tal como a visão do José Boto em relação ao Alcaraz. O estilo de jogo do Alcaraz não se encaixa no estilo de jogo que o Felipe Luís propõe atualmente no Flamengo. É uma visão deles. Vocês podem debater, mas os caras entendem de futebol. Inclusive, se tem uma coisa que o José Boto mostrou durante a 1h15 de conversa aqui no canal Vini Casagrande, é que ele entende de futebol. Você pode debater, concordar, discordar, mas que ele entende de futebol, ele entende. Tá notório isso, né? Ele fala sobre futebol com uma propriedade absurda, como eu jamais tinha visto um dirigente falando nesse tempo todo que eu faço cobertura de Flamengo desde 2017. Conhecimento sobre futebol, não estou falando conhecimento de bastidor, de como gerenciar elenco, conhecimento de futebol. E talvez por isso ele esteja dando tanto certo com o Felipe Luís, porque é outro cara que, além de ter um bom conhecimento, é fissurado, assiste a jogo pra caramba, inclusive da Premier League. Então, no fim das contas, o Alcaraz não vai retornar ao Flamengo. Pelo menos essa é a informação que o Flamengo tem atualmente. E aí eu vejo muitos torcedores lamentando. Porque o Alcaraz seria importante. Gente, na boa, o treinador é o Felipe Luís e o diretor José Boto. Se os dois entendem que nesse momento o Alcaraz não iria agregar, taticamente falando, não estou falando como pessoa, como ser humano, nem como um jogador individual, que dentro de campo ele poderia fazer um gol de falta, poderia fazer uma jogada aqui, outra acolá, dar uma assistência, mas para o estilo de jogo tático, na visão do Felipe Luís, o Alcaraz não se encaixa. E eu acho que é o melhor, pelo menos o Flamengo, se não recuperar o valor integral investido para comprá-lo, recupera uma parte. Mas Vini, na ocasião da contratação, você disse que foi um baita negócio. Sim, eu disse. O Flamengo fez uma baita contratação na ocasião, mas infelizmente dentro de campo ele não correspondeu às expectativas. Então nesse momento é melhor você negociá-lo e recuperar quase o valor integral a deixar o jogador aqui perdendo o valor de mercado, ficando desmotivado, porque ele estava ficando desmotivado, isso o próprio Felipe Luís mencionou numa reunião que ele teve com o atleta. E é isso, né? No fim das... Então, galera, o que vocês acham aí do Alcaraz aí retornar ao Flamengo? Vocês acham que José Boto tá certo? Ele não se encaixa aí no estilo de jogo do Felipe Luís? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, se inscreva, deixa o like e até o próximo vídeo.